vem, me arrasta, me toma, se faz dona de mim. Eu posso ser quem eu quiser, mas tem que ser o melhor de mim. Tendo a felicidade, eu tô com tudo sim. Coração é quem vai dizer como posso me encontrar, pra que lado eu devo seguir e puxar bem lá no fundo um tesouro em cristal, lapidado com todo cuidado pela lei do amor. Coração é quem vai dizer como posso me encontrar, pra que lado eu devo seguir e buscar bem lá no fundo um tesouro em cristal, lapidado com todo cuidado pela lei do amor, pela lei do amor, pela lei do amor. Quero ser como um girassol, sempre em busca da luz da manhã. Quero ser como um roxinol, a cantar sempre a vida sem fim. Eu quero ser feliz. Eu quero todo o amor que há. Quero ser um giz a rabiscar, a rabiscar, a rabiscar o mundo inteiro de amor. Quero plantar uma flor onde faltam as cores da paz. Quero ser um adulto no agir e criança no modo de ser. Eu quero ser feliz. Eu quero todo o amor que há. Quero ser um giz a rabiscar, a rabiscar, a rabiscar o mundo inteiro de amor, de amor, de amor, a rabiscar o mundo de amor. Se as estrelas entre o céu já não brilham mais, como se houvesse imenso véu a envolver-te, como se em tua mente tudo
sorriso, no otimismo de que a paz virá. E a todo instante lembrar que é preciso sim continuar, sempre aprender, sempre amar. Será o momento de buscar nova compreensão, outra visão do meu sofrer, e te ensina a cada dor sentida e educando-te a emoção. Então verás a vida assim, a iluminar-te o coração, trazendo sempre a esperança, o sorriso, no otimismo de que a paz virá. E a todo instante lembrar que é preciso sim continuar, sempre aprender, sempre amar. Descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor, e em paz seguem passos de fé sobre as pedras pontudas da dor.
da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Ai, que a vida não surgiu pra ser um eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz. E assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar como o mundo, de crescer como um rumo, de iluminar a própria paz. Quem confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirás: sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus, sou mais eu, sou mais Deus, sou mais eu, sou mais Deus.
Bom dia, gente amiga. Sou Miriam, trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião. Que Deus lhes abençoe e abençoe também as suas famílias. Lembramos que além dessa reunião que acontece aos domingos às 9 horas da manhã, nós temos outras 2 reuniões públicas ao longo da semana. Quintas-feiras, 14h30, sextas-feiras, 20 horas. Também temos 2 reuniões de fluidoterapia, às terças-feiras, às 19h30 e às quartas-feiras, 9 horas da manhã. E às quintas-feiras, às 19h30, temos a prece da saudade. Nas reuniões de fluidoterapia, vocês poderão colocar o nome dos enfermos no chat. E na prece da saudade, poderão colocar o nome dos desencarnados para a prece no chat. E lembramos o bom uso do chat durante as reuniões. O chat está disponível para nós na abertura, para as nossas saudações e no encerramento, para as nossas despedidas. Ao longo da reunião, solicitamos que ele não seja utilizado, para que possamos voltar toda a nossa atenção para os estudos que nos são trazidos. E hoje é dia de palestra. A nossa companheira Maria Marcília, da nossa casa, o Centro Espírita Miguel, nos trará o tema O Evangelho e a Liberdade de Pensamento. Tema muito importante. Então vamos prestar muita atenção nas reflexões que ela vai nos propor, nos estudos, nas pesquisas que ela fez e vai trazer tão amorosamente para nós. E ao final da reunião, temos o GEAL, Grupo de Educação Espírita André Luiz, trazendo a evangelização para as crianças em todas as reuniões públicas. Então, que Deus abençoe nossa manhã. Estamos juntos de mentes, corações e no firme propósito de, através dos estudos, nos melhorarmos cada vez mais. Boa reunião a todos nós. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. União fraternal. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 3. À frente de teus olhos, 1000 caminhos se descerram, cada vez que te lembras de fixar a vanguarda distante. São milhões de sendas que marginam a tua. Não ouvides a estrada que te é própria e avança, destemeroso. Estimarias talvez que todas as rotas se subordinassem à tua, e reportas-te à união, como se os demais viajores da vida devessem gravitar ao redor de teus passos. Une-te aos outros, sem exigir que os outros se unam a ti. Procura o que seja útil e belo, santo e sublime, e segue adiante. A nascente busca o regato procura o rio, e o rio liga-se ao mar. Não nos esqueçamos de que a unidade espiritual é serviço básico da paz. Observas o irmão que se devota às crianças? Reparas o companheiro que se dispôs a ajudar os doentes?
Identificas o cuidado daquele que se fez o amigo dos velhos e dos jovens? Assinalas o esforço de quem se consagrou ao aprimoramento do solo ou à educação dos animais? Aprecias o serviço daquele que se converteu em doutrinador na extensão do bem? Honra a cada um deles com o teu gesto de compreensão e serenidade, convencido de que só pelas raízes do entendimento pode sustentar-se a árvore da união fraterna, que todos ambicionamos, robusta e farta. Não admitas que os outros estejam enxergando a vida através de teus olhos. A evolução é escada infinita. Cada qual abrange a paisagem de acordo com o degrau em que se coloca. Aproxima-te de cada servidor do bem, oferecendo-lhe o melhor que puderes, e ele te responderá com a sua melhor parte. A guerra é sempre o fruto venenoso da violência. A contenda estéril é resultado da imposição. A união fraternal é o sonho sublime da alma humana. Entretanto, não se realizará sem que nos respeitemos uns aos outros, cultivando a harmonia à face do ambiente que fomos chamados a servir. Somente alcançaremos semelhante realização procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Vamos fechar os nossos olhos e nos imaginar no salão do nosso Centro Espírita Miguel, onde vamos, unidos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso irmão, amigo, que sempre nos orienta e nos estimula ao bem, a Miguel, a Catuíte, as irmãs Margaridas e a toda a espiritualidade amiga, em agradecimento por mais uma oportunidade de aprendizado, em agradecimento por essa oportunidade de reencarnação que estamos vivendo, que nela possamos fazer escolhas melhores, através do conhecimento que já possuímos. Muito obrigada, Senhor, por todo o empenho que o Senhor e todos os seus prepostos colocam no nosso desenvolvimento, no nosso progresso. Que de nossa parte façamos o melhor possível com tudo que nos é ofertado. E nessa prece também te pedimos pelo nosso planeta, que passa por um momento de pandemia e também vive outros desafios, que cada ser humano encarnado, cada espírito desencarnado, possam, Senhor, receber a tua luz, o teu amparo e encher o coração de fé, de esperança, de coragem, sabendo que tudo passa. Pedimos também pela nossa companheira Maria Marcília, que hoje nos trará o estudo. E assim, com o coração voltado ao alto, solicitamos permissão para dar por iniciada a reunião da manhã de hoje.
sempre gratos, sempre esperançosos, sempre, Senhor, buscando caminhar junto a Ti. Sê conosco hoje e sempre. Que assim seja. Olá, bom dia, muito bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Marcília e eu sou uma trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Hoje estamos aqui para conversar sobre o Evangelho e a liberdade de pensamento. E como é bom conversar sobre o Evangelho, não é mesmo? Para iniciar essa conversa, vamos retornar no tempo só um pouquinho, 2000 anos. O que são 2000 anos diante de toda a imortalidade do espírito? Vamos retornar esses 2000 anos e lembrar do nosso querido Mestre Jesus, o governador espiritual do nosso orbe. Veio a este planeta, encarnou na Terra e veio pessoalmente nos trazer o Evangelho. E o que é o Evangelho, senão um caminho para a felicidade, um roteiro de luz. Se a gente conseguir apreender, interiorizar, vivenciar e exemplificar todos os ensinamentos do Cristo que constam no Evangelho, esse será o nosso caminho para a felicidade. E ele veio pessoalmente trazer isso para nós, com as suas palavras, com as suas ações, suas atitudes, seu dia a dia, seu olhar, tudo no Cristo era ensinamento, né? Com a sua presença iluminada. Olha que presente nós recebemos, né, do Cristo há 2000 anos atrás. Só que nem todos compreenderam o que Jesus queria ensinar. Nem todos assimilaram o seu verbo divino. Nem todos perceberam a bondade e a beleza no Cristo. Mas aqueles que conseguiram absorver, que conseguiram apreender seus ensinamentos, plantaram essas sementes nos seus corações, e esses corações eram solos tão férteis que nem toda a violência, a ignorância e as guerras dos séculos e séculos conseguiram impedir que o Evangelho avançasse, que os ensinamentos do Cristo continuassem passando de pessoas para pessoas e assim crescendo e crescendo. Enquanto ele esteve conosco, né, Jesus nos mostrou a realidade imortal do Espírito, falou para nós da construção do reino de Deus em nossos corações. Ele falava muito isso, né? Da edificação do reino de Deus dentro da gente, em nossos corações. E principalmente, ele falou para a gente do amor ao próximo. Diante de todos esses ensinamentos, todas essas verdades, né, trazidas pelo Cristo, os religiosos da época, fariseus, saduceus, doutores da lei, escribas, as autoridades do templo, eles se sentiram tão incomodados,
e começaram a dizer que o Cristo era mentiroso, era louco, feiticeiro, revolucionário, traidor da lei, etc, etc. E assim iniciaram uma perseguição cruel ao Cristo. Então, nós trouxemos aqui, para a gente conversar mais um pouco, alguns exemplos que constam nos evangelhos dos ensinamentos do Cristo, que criaram discórdias, desavenças, perseguições, mas que também, ao mesmo tempo, iluminaram consciências e imortalizaram o ensinamento do Mestre por todos os séculos. Vejamos como o tema adultério era tratado na época de Jesus. Nessa época, a lei era a lei mosaica, que era o conjunto daqueles 5 livros escritos por Moisés. E nessa lei havia várias infrações que poderiam ser aplicadas à pena de morte. Eram várias. Idolatria, feitiçaria, bruxaria, homossexualidade, ter relações com uma parente próxima, etc, etc. E o adultério era uma dessas infrações. Só que a lei era tanto para a adúltera quanto para o adúltero. Porém, na prática, somente as mulheres eram apedrejadas, né? Somente elas recebiam a pena de morte por lapidação. Eram levadas para a praça pública e eram apedrejadas, né? Também numa época de uma sociedade extremamente machista, onde a mulher não representava mais que um objeto pertencente ao seu marido. E em praça pública as mulheres também não poderiam nem ser cumprimentadas por outros homens. Homens que, por sinal, eram poligâmicos. Podiam ter quantas esposas quisessem, podiam ter quantas esposas conseguissem sustentar. Nós até conhecemos uma passagem muito famosa da mulher adúltera, né, que ela pega em adultério e é levada em praça pública para ser apedrejada. E Jesus nos deixou aquele ensinamento lindíssimo, imortal, né, que todos nós conhecemos, quando ele disse que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, nos mostrando da necessidade da nossa introspecção, da consulta à nossa consciência antes de julgar alguém. Foi muito linda essa passagem. Mas temos também em outra passagem, como está aqui no Evangelho de Mateus, onde o Cristo também fala sobre o adultério. Diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela. Esse ensinamento do Cristo é fantástico. Jesus aqui ele desfaz essa discriminação com as mulheres, dizendo que os homens também podem ser considerados adúlteros. E ele vai mais além. Como sempre, né? Fazendo as pessoas pensarem, ele vai mais além. Nesse conceito de adultério, ele afirma que o adultério pode ocorrer mesmo por pensamento. No caso, maus pensamentos, né?
Porque a verdadeira pureza, ela não está só nos atos, mas também e principalmente no pensamento. Eu posso mostrar para todo mundo que eu sou fiel, que eu cumpro rigorosamente, né, com as minhas obrigações matrimoniais, conjugais, mas, no entanto, por pensamento, eu já cometi vários adultérios. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, ele fala assim: aquela criatura que tem um mau pensamento, mas não cumpriu, não executou, porque lhe falta ocasião, é tão culpada quanto se o cometesse. Quer dizer, eu sempre traí no meu pensamento. Ah, mas eu nunca executei, então eu não sou culpado de nada, eu não fiz nada. Mas aí Kardec está dizendo aqui que você não fez porque não lhe faltou, porque lhe faltou a ocasião, a oportunidade. Então você é tão culpado quanto se cometesse. É claro que existem agravantes e atenuantes, e cada caso é um caso. Mas esse ensinamento é muito atual para a gente, né? Nos faz pensar, nos faz rasgar preconceitos, e isso na época foi muito chocante. Outro assunto que também causou polêmica e que Jesus modificou conceitos foi com relação à lavagem das mãos. Certa vez estava Jesus e seus discípulos e ele foi questionado pelos fariseus e pelos escribas do porquê que eles estavam transgredindo a tradição dos anciãos, que era de lavar as mãos antes das refeições. É claro, né, gente, que lavar as mãos antes das refeições, ainda mais nos dias de hoje, né, é uma obrigatoriedade. É um ato de higiene, de educação, de se importar com o próximo e tudo mais. Mas naquela época, lavar as mãos antes de comer o pão, antes de fazer a refeição, era um ato de purificação. Era uma simbologia, era um ritual. Então, quando Jesus foi questionado pelos fariseus, ele responde: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Olha que resposta chocante, né? Ele responde que a pureza ou impureza, ela vem do íntimo das pessoas e não de cultos externos. E aí ele ensinou que o mal está no coração humano. Em um outro momento, narrado por Lucas, Jesus também vai falar assim: porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o nosso coração estiver cheio de mágoas, de ressentimentos, de tristezas, de ódio, de que adianta lavar as mãos como um ato de mostrar que você está purificado? A gente não se purifica lavando as mãos. E aí, com o coração cheio de ressentimento, o que sai pela boca? Palavras que ofendem, que magoam, ofensas, mentiras. Não é verdade? O mal, ele nasce no nosso íntimo. Ele fez as pessoas pensarem também, de novo. A doutrina espírita diz o quê? Que sem a reforma íntima, jamais conseguiremos purificar nossos corações. E para que a gente precisa purificar nossos corações? Para que possamos exteriorizar, expressar em palavras, em atos,
coisas boas que elevam a nossa alma. Porque tudo parte do nosso íntimo. Outro tema polêmico tratado pelo Cristo foi a circuncisão. Conforme a lei mosaica, todo descendente masculino dos hebreus, ao 8º dia do nascimento, ele tinha que ser levado lá no templo, na presença do sacerdote, para que ele fosse circuncidado, para que fosse cortada aquela pele da genitália masculina. E isso tornou-se um requisito obrigatório. Mas eles eram tão radicais com relação a isso, que aquelas pessoas, homens que não eram circuncidados, não poderiam nem ouvir a pregação do templo, no templo. Jesus, ele não deixou uma solução direta para esse problema dos incircuncisos. Ele não disse que era certo, que era errado, que era proibido, se podia ou não podia. Mas como libertador de ideias e de preconceitos, ele ensinou que não seria pela carne que nós atingiríamos o reino de Deus, e sim pelo raciocínio e pelo coração. Jesus fez as pessoas pensarem na época, e isso ele deixou para os seus apóstolos, e os apóstolos deram continuidade a esse ensinamento. Tanto que esse foi um item de muita polêmica no cristianismo primitivo, né? Porque aqueles que aderiam ao cristianismo, eles não precisavam ser circuncidados, mas o judaísmo achava que tinha que circuncidar. Então, eles teve muito bate-boca e muita briga no início do cristianismo primitivo, porque o judaísmo ajudava financeiramente a primeira igreja de Jerusalém, né? Onde estava Pedro, Tiago e João. Paulo de Tarso, Emmanuel diz que Paulo de Tarso dizia que os corações endurecidos é que deviam ser circuncidados. Paulo de Tarso foi um defensor fiel da não prática, da não exigência dessa coisa de circuncisão, né? E a doutrina espírita vem nos esclarecer mais ainda hoje, dizendo que a nossa conexão com Deus é espiritual, não é material. A minha conexão é entre eu e Deus, mente e coração. E assim que deve ser. O evangelho é livre. Como disse Paulo de Tarso, o evangelho é livre e a circuncisão é somente uma convenção da intolerância judaica. Mas uma questão polêmica que o Cristo libertou as consciências da época. Com relação à questão das enfermidades, a lei dizia assim, especificamente no livro Levíticos: toda cidade deve possuir, longe de suas portas, veja bem, longe de suas portas, um vale destinado aos leprosos e pessoas consideradas imundas. Doenças de pele, doenças visíveis, né? Então, todo parente seu que ficasse doente, visivelmente doente, você tinha que mandar ele para esse vale, esse lugar reservado aí para os doentes, longe da cidade. E ele só poderia voltar se estivesse completamente curado, isso após passar por um exame que os sacerdotes do templo faziam. E aí a gente tem o ensinamento do Cristo, né, no Evangelho de Marcos, onde ele diz: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes.
afirmando que ele veio para os doentes, doentes da alma, doentes do corpo físico. Ele veio para atender essas pessoas, para trazer uma mensagem para essas pessoas, para trazer um alívio, um consolo para essas pessoas. No livro Paulo e Estevão, Pedro nos explica o seguinte: o mestre amparava a todos os sofredores e nos recomendou que o mesmo fizéssemos em seu nome. Olha que lindo! E assim, a pedido do próprio Jesus, Pedro funda a Casa do Caminho, né? A primeira igreja do cristianismo primitivo. E nessa Casa do Caminho chegavam lá órfãos, idosos que não tinham mais onde ficar, viúvas, desabrigados, doentes, loucos, e todos eram acolhidos lá. Era uma obra de assistência, uma obra de caridade, uma coisa inédita na época. E isso ofendia diretamente os códigos religiosos do judaísmo, né? Porque a lei mosaica, lá em Levíticos, mandava que eles fossem expulsos para bem longe da cidade. E aí, a pedido de Jesus, Pedro funda a Casa do Caminho para acolher essas pessoas. O Cristo, ele complementou essa lei do Moisés, trazendo para a gente a mensagem de amor, né? De um novo ensinamento. Era um novo ensinamento, a gente não tinha isso na época. Mais uma vez, Jesus ensinava uma nova maneira de enxergar a vida, a doença, a pobreza, e através do amor ao próximo. Outra questão era a observância do dia de sábado. E essa observância constava nas tábuas da lei. É o terceiro mandamento do Decálogo, que diz: lembrai-vos de santificar o sábado. E aí Moisés, preocupado em cumprir com esse terceiro mandamento, ele recomendou ao seu povo que santificasse o dia de sábado. Então seria um dia de descanso e um dia ao mesmo tempo de festa espiritual, de dedicação às coisas espirituais, a Deus, né? Só que no tempo de Jesus, essa observância do sábado, ela se tornou uma coisa muito rigorosa. Era um formalismo pesado sobre o povo, onde as mínimas infrações eram punidas severamente, às vezes até com pena de morte. Dizia-se que era profanação do sábado. Então, havia uma lista de várias coisas, várias atividades que você não podia fazer no sábado. Colher, arar a terra, plantar, cozinhar. O que você fosse comer no sábado, você tinha que preparar na sexta-feira. E mais uma série de coisas. Eram 30 e poucas atividades que não podiam ser realizadas no sábado. Então, a gente tem na narrativa de Lucas um episódio que ocorreu num sábado, em que Jesus, caminhando lá com seus discípulos, ele chega até as proximidades de um poço chamado Betesda. E as pessoas faziam fila para entrar nesse poço. Era uma piscina, poço com água. As pessoas faziam fila para entrar porque era um poço dito milagroso. Então, muitas pessoas doentes iam para lá, né, para tentar se curar e tal. E nesse poço, Jesus encontra um paralítico.
ele já era paralítico há quase 40 anos. E Jesus consegue chegar até ele e pergunta a ele, né? Você quer ficar são? E ele diz, claro, né? Quero. E Jesus fala para ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. E ele ficou bom. E os sacerdotes ficaram sabendo dessa cura de Jesus, né? Porque ela foi realizada no sábado. Então foram atrás de Jesus, querer saber por que ele havia profanado o sábado. Então ele fala para eles, como está aqui, ó. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Porque se os sacerdotes estavam tão preocupados em guardar o sábado, que deveria ser dedicado às coisas espirituais, a Deus, a agradar a Deus, como é que uma boa ação, como é que fazer bem a alguém não iria agradar a Deus? Não é verdade? Como se Deus estivesse tomando nota, né? Se a boa ação foi praticada numa quinta-feira, numa sexta ou num sábado. Jesus fez várias curas, ensinou, pregou várias coisas aos sábados. E ele, com isso, ele não estava desprezando ou revogando o que constava no Decálogo, o terceiro mandamento. Mas ele queria que as pessoas entendessem o verdadeiro sentido, sem radicalismo. Então, por isso, ele se opôs severamente às interpretações exageradas dos religiosos da época. Por isso, ele também dizia que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Numa comparação aí de que o homem era mais importante. Essa instituição de guardar o sábado, ela representava uma medida útil, né, para proteger o corpo físico, para descansar, para consagrar o dia às coisas do espírito, à prática do bem. E foi com esse propósito que Jesus, em dias de sábado, pregou, curou, ensinou, mostrando para a gente que todos os dias são dias para a prática do bem e para agradar a Deus. Com relação aos sacerdotes do templo na época de Jesus, todos eles eram de famílias ricas, recebiam salários, né, provenientes das oferendas, das ofertas, dos sacrifícios que as pessoas faziam no templo, dos dízimos que as pessoas doavam, né? E todos possuíam muitos privilégios. Eles se destacavam, né, das pessoas pelas suas roupas especiais, caras, bordadas a ouro, com túnicas brilhantes. E eles cuidavam dos rituais do templo. Só que, debaixo dessa aparência de devotamento às coisas de Deus, eles escondiam costumes devassos, muito orgulho e muita disputa de poder. Eles não exemplificavam aquilo que ensinavam. Tinham um apego excessivo aos bens. Exploravam as pessoas, exploravam quem buscasse por eles pedindo orações. Exploravam financeiramente, claro. Sustentavam uma religião dogmática com muito fanatismo. Eles também davam o dízimo, né, 10% dos seus proventos, porque assim eles achavam que estavam quites com Deus. E humilhavam e maltratavam os seus subalternos.
Então Jesus dedica um dos seus sermões, chamado Sermão dos 8 Ais, para falar desses sacerdotes. 8 ais porque ele faz 8 citações e começa falando ai de vós, escribas e fariseus, né? Então, esse ai de Jesus é como se fosse um lamento. Ai de vós. Mas é um lamento, mas era também um chamamento àqueles sacerdotes com relação às suas atitudes. Jesus trouxe novos conceitos com relação ao sacerdócio, de que os sacerdotes deveriam conduzir as pessoas a Deus, deveriam ser intermediários na condução dos homens a Deus, que eles deveriam distribuir misericórdia, que eles tinham que se importar muito mais com a beleza interior do que com a exterior, com aquela riqueza toda. E tinham que se importar em praticar, essencialmente praticar aquilo que eles falavam. Jesus, então, com esse sermão, ele toma uma postura de combater a hipocrisia, mostrando que esses sacerdotes precisavam remover aquelas máscaras, porque hipocrisia é falsidade. Então, um chamamento que Jesus faz a esses sacerdotes para que eles se modifiquem, dizendo que eles precisavam conduzir os ensinamentos divinos da forma correta, porque senão eles iam acabar desviando as pessoas das coisas de Deus. Como ele diz, quando ele diz no sermão: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque bloqueais o reino dos céus diante dos homens, pois vós mesmos não entrais, nem deixais entrar os que o querem. Quer dizer, era tanta hipocrisia, tanta falsidade, que esses sacerdotes não se permitiam na construção do reino de Deus, que era uma construção interior, no coração. Então, eles nem se permitiam e nem permitiam que os outros entrassem nesse reino de Deus, construíssem esse reino de Deus dentro de si. Então, Paulo, no livro Paulo e Estevão, Paulo fala assim: o verdadeiro sacerdote é aquele que se doa a serviço do próximo, na intermediação que conduz as pessoas ao amor divino, através de suas palavras e de seus exemplos. Olha que lindo Paulo de Tarso deixou para a gente. Então, que possamos nós, como sacerdotes do Cristo, nos doarmos a serviço do próximo. Mas o mais importante, o essencial, que as nossas ações, que as nossas atitudes estejam de acordo com aquilo que a gente fala. Outra questão era a dos sacrifícios, que incluía oferendas materiais e de animais, ao templo. E a gente sabe que essa história de sacrifícios ela é tão antiga quanto a história da humanidade, Muitos já faziam isso. E os judeus, quando eles cometiam algum ato que transgredisse, que fosse contra a lei mosaica, eles ofereciam um animal para sacrifício. Compravam um animal e levavam esse animal até o templo. Era como se esse animal expiasse as suas faltas, E tinha que ser um animal
perfeitos, sem manchas, comprado lá no templo, né? E eles eram vendidos pelos próprios sacerdotes. Então, era uma atividade lucrativa no templo, né? Para os religiosos. E Jesus, observando isso, né? Percebeu que, apesar dos judeus cumprirem com esses rituais, com essas oferendas, todos esses sacrifícios, eles continuavam orgulhosos, continuavam com os corações endurecidos. Então, lá no Sermão do Monte, né, nas Bem-aventuranças, o Cristo deixou para a gente esse ensinamento aqui. Está em Mateus 5, né? Se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Jesus, como sempre, não criticou nem julgou a lei mosaica, mas ele trouxe esse novo conceito. Ele fez as pessoas pensarem, fez as pessoas se libertarem de antigos conceitos. Jesus aproveitou esse costume religioso da época, né? Nos mostrando que o sacrifício que devemos fazer, sacrifício por ser mais agradável a Deus, né? Até consta no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, Kardec colocou esse título, o sacrifício mais agradável a Deus. Então, Jesus mostrou que o sacrifício mais agradável a Deus é o nosso sacrifício, o nosso esforço de nos melhorarmos, de nos esforçarmos em nos reconciliarmos com o próximo, de nos livrarmos do nosso orgulho, de nos esforçarmos na questão do perdão. Esse é o grande sacrifício. E assim, depois que a gente conseguir, né, através da reconciliação, perdoar ou pedir perdão, e estivermos com o nosso coração puro, aí sim você volta e apresenta a oferta, como ele colocou aí, né? Jesus espiritualizou as ofertas. Porque o que é que eu tenho para oferecer a Deus de material que já não seja dele? Não é verdade? O que pode ter no universo que eu quero oferecer a Deus que já não lhe pertença? Então, o que eu tenho que oferecer a Deus é o meu esforço, é o meu sacrifício de me melhorar, né? E aí o tempo passou e os ensinamentos do Cristo, todos estão vivos, são letras vivas e são muito atuais, porque eles desafiam a nossa inteligência e nos libertam de conceitos antigos. No tempo de Jesus, havia uma questão muito forte em relação ao preconceito de povos. Então, todo aquele que não pertencesse ao povo eleito de Deus, que eram os hebreus, era considerado gentio. E os hebreus, como eram arraigados a essa religião muito intransigente, eles não toleravam a confraternização com outros povos, que eles consideravam como bárbaros, pagãos, etc. Até mesmo no templo, os gentios podiam entrar no templo, mas havia um espaço reservado para eles. Era o pátio dos gentios, uma área externa, em que eles não poderiam ultrapassar esse limite, esse espaço, sob ameaça de pena de morte, inclusive. Então, Jesus, durante os 40 dias que ele permaneceu conosco após a crucificação,
certa vez ele apareceu aos seus apóstolos e deixou esse ensinamento. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E aí, nessa aparição, ele surge e deixa essa mensagem lindíssima, e que ele queria que as verdades do Evangelho, né, fossem anunciadas indistintamente para o mundo inteiro, a todas as nações, a todos os povos, romanos, judeus, gentios, escravos, prisioneiros, fora da lei. Como disse Paulo de Tarso no livro Paulo e Estevão, necessitamos levar a notícia de Jesus a outras gentes, pois o Evangelho é um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. E aí coube, né, ao gigante Paulo de Tarso essa missão de divulgar o Evangelho a outros povos. O Cristo já havia deixado para a gente inúmeros exemplos com relação aos preconceitos da época, né? A parábola do bom samaritano, o diálogo dele com a samaritana. Ele frequentava casa de publicanos, falava com enfermos, com doentes, com romanos, com quem quer que seja. Então, o Cristo ele nos ensinou que todos os homens são iguais, todos são filhos de Deus, todos somos irmãos. E ele aboliu todas as distinções entre as pessoas. Trouxemos aqui apenas alguns exemplos dos ensinamentos do Cristo que iluminaram e libertaram consciências da época. Nem toda a violência dos séculos foi capaz de abafar as verdades do seu verbo divino. A ideia equivocada de que, matando o homem, matar-se-ia a mensagem, não aconteceu. E a doutrina de amor que ele veio trazer, aí está, como uma árvore frondosa a distribuir paz, esperança, consolo para todas as nações, sem discriminações. E hoje, mais do que nunca, as mensagens do Cristo são para os dias atuais, porque nunca se fez tão necessário entender e relembrar esses ensinamentos deixados por ele. Porque é nesse Evangelho que ele pessoalmente veio trazer para nós que a gente vai encontrar um caminho seguro para todas as nossas aflições e que tanto nos angustiam. Como disse o professor Severino Celestino numa palestra, o Espiritismo é a ressurreição do Evangelho. A doutrina espírita hoje ela tem esse papel de fazer com que a gente relembre a verdadeira mensagem de Jesus, para que possamos libertar as nossas consciências de antigos conceitos e preconceitos. E como ele mesmo nos ensinou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Vamos, então, fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos a Jesus,
nosso mestre querido, agradecendo muito por essa oportunidade de estudo, de reflexão desta manhã acerca dos seus ensinamentos. Ensinamentos esses que ele próprio, pessoalmente, veio nos trazer com tanto amor, com tanto carinho. Que o Evangelho do Cristo seja a nossa força motriz, o nosso combustível, e que possamos permitir com muita alegria que esse Evangelho ilumine a nossa caminhada, hoje e sempre, na certeza de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sê conosco, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus. És luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és um mestre a nos consolar, porque és um mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando a todos, como Cristo me ensinou, usando a razão, ó doutrina de amor. És luz em tempos de escuridão, és paz quando a revolta bate ao coração, porque és um mestre a nos consolar, porque és um mestre. São doces as palavras que vêm de ti, preenchem o vazio que há em mim, me fazem crer que existe uma maneira mais simples de se viver, amando.
amigo que mostra amor na amizade, no perdão. É o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem. Na amizade vem, vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus, então vem. Na amizade vem, vem dar carinho, vem. Felicidade é Jesus. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agora unir as nossas mentes, pensamentos, nos conectando com os amigos espirituais da Casa de Miguel, juntando as nossas saudades, transformando-as em vibrações de alegria e amor. Estamos unidos nesse universo desde o mais ínfimo ser ao mais elevado, pertencendo-nos a uma mesma comunidade divina. O universo é um grande gesto e suspiro de amor de Deus e continua permanentemente a gerar e a dar a luz. Conscientes dessa luz, que possamos neste momento dar início ao estudo de hoje. Graças a Deus. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre o tema de hoje? O nosso estudo de hoje vai falar sobre pluralidade das existências. Nossa, que palavra difícil de falar, não é verdade? O que será pluralidade? Segundo o dicionário, pluralidade é existir em grande quantidade, existir múltiplas vezes. Então, pluralidade das existências é existir muitas vezes, é ter muitas existências. Nós, que somos espíritas, acreditamos que nós somos um espírito encarnado em um corpo físico, não é mesmo? Então, nós temos uma vida, que é a nossa vida de espírito, mas diversas existências, que são as nossas várias encarnações. Com o Espiritismo, nós aprendemos também o que é a reencarnação, que agora nós já sabemos que é voltar à existência física em um novo corpo. Então, nós fomos feitos por Deus, simples e ignorantes, e vamos de encarnação em encarnação aprendendo novas lições e melhorando moralmente. Durante as encarnações, nós precisamos desenvolver bons sentimentos, virtudes e a nossa inteligência, dentre algumas outras coisas. E é por isso que nós precisamos passar por várias existências corporais. É isso que nós chamamos de pluralidade das existências. Esse tema faz parte dos princípios básicos da doutrina espírita. Ele é tão importante que tem um capítulo todinho sobre ele no livro chamado O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É o capítulo 4, que tem o mesmo nome do nosso tema de hoje, Pluralidade das Existências. Nesse livro, Kardec faz várias perguntas aos espíritos e eles respondem sobre reencarnação, sobre a justiça da reencarnação,
sobre a encarnação em diferentes mundos, pois tudo isso faz parte dessa pluralidade que nós vamos conversar no estudo de hoje. Então vamos para a nossa história, assim vocês vão entender um pouco mais. Tchau, tchau! Era uma vez um menino chamado Alfredo. Ele era muito legal e fazia o que toda criança da sua idade, 8 anos, costuma fazer. Ia à escola, brincava, praticava esporte, só que ele tinha uma característica especial. Qual será? Vocês sabem? Não? Vamos ver. Alfredo não enxergava. Ele nasceu com deficiência visual. Alfredo estudava em uma escola destinada a deficientes visuais e entre todas as matérias ali ensinadas, a música era a de que mais gostava. Rita, a sua professora, tinha um carinho especial por Alfredo, achando-o uma criança muito alegre e esforçada. Um dia, no intervalo de aulas, Rita estava no pátio ouvindo um CD que ganhara de presente, e como Alfredo se aproximava, ela o chamou para ouvirem juntos as músicas, que eram bastante alegres. O CD que Rita ouvia era com músicas espíritas, e a música que Rita estava ouvindo chamava-se Sempre Viver. Alfredo adorou a música e chegou a cantarolar um pedacinho, mas, como ele não era espírita, ficou sem entender direito a letra. Puxa, Rita, que música legal! A gente aprende num instante, só que eu não entendi muito bem esse negócio de viver de lá para cá, de cá para lá. A professora, que era espírita, viu que aquele momento poderia ser muito importante para Alfredo, se ela lhe desse algumas informações que o Espiritismo nos fornece a respeito da vida, da eternidade, do espírito, do nosso objetivo na Terra. E falou a ele com muito carinho: Alfredo, esta música fala sobre reencarnação, que é um ensinamento de Jesus e também da doutrina espírita. Nós fomos criados por Deus para sermos perfeitos, e como em uma só vida não dá para aprender tudo, a gente nasce várias vezes. A cabeça de Alfredo fervilhou de curiosidade. Ele já ouvira falar em espiritismo, tinha até um tio que frequentava um centro espírita. Interessado que ficou, fez uma porção de perguntas para a professora. O espírito é criado por Deus na hora do nascimento da criança? O que acontece com o espírito quando o corpo morre? Por que quando a gente reencarna fica um corpo diferente do que a gente tinha? Um defeito que a gente tem, como a minha cegueira, quando desencarnamos, ele continuará a existir? Por que umas pessoas nascem de um jeito e outras de outro jeito? Eu posso encontrar as pessoas de quem eu gosto e as de quem eu não gosto na minha próxima reencarnação? Como vou saber isso? Quando a gente encontra dificuldades numa reencarnação é porque não fomos bons na outra passada? O defeito que a gente tem, como a minha cegueira, eu vou ter na próxima encarnação? Ufa! Quantas perguntas que o Alfredo fez de um fôlego só, não é mesmo? Que tal vocês mesmos responderem ao Alfredo? Que tal pesquisar e buscar estas respostas? Passado algum tempo, depois que o Alfredo recebeu todas as respostas, é que Rita foi explicando mais esmiuçadinho. Alfredo estava muito feliz com as respostas, porque assim ele percebeu que Deus não o castigava com a deficiência visual. Aquela era uma oportunidade para aprender outras coisas, outras habilidades, e ele, como espírito, não era cego, existindo aquela limitação apenas no corpo físico. Uma grande esperança começou a nascer naquele coraçãozinho, fazendo Rita também muito feliz. Sabe, Rita, gostei desses ensinamentos do Espiritismo.
Quando o tio Jorge for lá em casa, poderei conversar com ele um pouco mais. Isso mesmo, Alfredo. Tenho certeza que você aproveitará bastante e também, quando quiser, poderemos continuar nosso papo, pois há muita coisa na doutrina espírita que você gostará de aprender. Como estivesse acabando o intervalo da aula, os dois abraçados seguiram cantarolando para a sala de aula. Eu sei que vou viver de lá para cá, de cá para lá. Eu sei que vou viver aprendendo sem parar. Então, queridos, vamos conversar um pouquinho sobre a história? Lembram do menino Alfredo? Igual a todos nós, com 8 aninhos, não é mesmo? Brincar, ir à escola, conversar com os amigos, praticar esportes. Mas havia algo que era um pouquinho diferente. Alfredo era cego e frequentava uma escola própria para quem tem deficiência visual. Vocês conhecem alguém assim? Que estuda tudo que nós estudamos também. Mas, como nós, Alfredo tem suas preferências por uma matéria. E a dele era a música. Estudar é uma atividade bem legal. Todos nós temos que ocupar o nosso tempo com alguma coisa. E as crianças devem se ocupar com o estudo e com pequenas tarefas dentro de seu lar. Na escola, todos gostavam muito dele por ele ser uma criança muito alegre e que gostava de música. Sua professora gostava muito dele também por ele ser assim. Um dia, a sua professora, que era espírita, estava a ouvir uma música espírita e o chamou para ouvir juntos. E ele adorou. A música era assim: eu quero evoluir, conhecer meu bom Jesus. Eu quero evoluir, conhecer meu bom Jesus. Linda, né? Que trecho lindo que fala o coração e a mente. Só evoluímos conhecendo, aceitando e seguindo nosso irmão Jesus. Mas também ele ficou com uma dúvida, assim como nós que estudamos a doutrina espírita. E somos cheios de dúvidas e ainda bem que tem a evangelização para nos explicar muitas coisas. Alfredo ficou com uma dúvida que talvez você também tenha: reencarnação. Vocês sabem o que quer dizer reencarnação? Então, reencarnação é a volta do espírito após algum tempo no mundo espiritual em outro corpo. Isso chama-se pluralidade das existências, ou seja, ora estamos no mundo espiritual, ora no mundo físico, para aprendermos muitas coisas. Nascemos em diferentes corpos de acordo com as necessidades que temos de aprender. E aprender o quê? Aprender a dividir, a se doar para nosso irmão, aprender a fazer a caridade para com o próximo, aprender também que nada que nos acontece é castigo de Deus. Ele nos ama muito e por isso nos deu o livre-arbítrio. Fazemos o que queremos e aprendemos que, se errar, terá de refazer, ou seja, renascer e corrigir o erro. E por isso, isso pode ser de inúmeras formas. Alfredo aprendeu também com sua professora que era um espírito e que somente seu corpo físico tinha a cegueira. E ele ficou muito esperançoso quando soube disso.
E aí ele passou a ter muito interesse pela doutrina espírita. Tanto é que disse para a professora que quando seu tio, que era espírita, fosse fazer uma visitinha à sua casa, ele iria fazer-lhe muitas perguntas. É muito bom termos alguém para conversar, para sanar as nossas dúvidas, não é mesmo? Vocês procuram perguntar sobre suas dúvidas aos seus responsáveis? Por enquanto, não está dando para vocês fazerem como Alfredo, perguntar na evangelização presencial. Mas quando essa pandemia acabar, quando pudermos nos encontrar, vocês poderão perguntar. E se a evangelizadora souber, responde. Se não souber, podem juntos pesquisar para ambos aprenderem e evoluírem, como dizia a música. Eu quero evoluir, conhecer meu bom Jesus. Eu quero evoluir, conhecer meu bom Jesus. Agora vamos para outra parte do nosso estudo. Beijos. Pessoal, chegou a hora da nossa atividade. Vamos lembrar da historinha? Alfredo era um menino muito alegre e gostava de escutar música. Ele fez várias perguntas para sua professora Rita depois que escutou a música falando sobre a reencarnação. Vamos responder algumas perguntas que Alfredo fez? Vamos ajudá-lo a entender um pouquinho sobre a reencarnação? Então, nós encontramos as respostas, falando sobre reencarnação, no Livro dos Espíritos, no capítulo 1 e capítulo 4, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Primeira pergunta. O espírito é criado por Deus na hora do nascimento? Então, nós já sabemos que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Lá na questão 78 do Livro dos Espíritos, tem o seguinte esclarecimento. Quanto ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Quando e como cada um de nós foi feito, repito, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Então, essa resposta nós não temos ainda, Em que momento Deus criou os espíritos, nós ainda não o sabemos. Vamos a outra pergunta. O que acontece com o espírito quando o corpo morre? Na questão 149 do Livro dos Espíritos, ele nos esclarece que quando desencarnamos, o espírito volta para o mundo dos espíritos, de onde se afastou momentaneamente. Então, o espírito volta para a pátria espiritual. O espírito, ele é imortal, ou seja, ele não morre. Mais uma pergunta que ele fez. Por que quando a gente reencarna, o corpo é diferente? O objetivo da reencarnação é o progresso espiritual. E o corpo é o instrumento que o espírito irá utilizar para as suas necessidades e vencer as suas imperfeições. Então, o corpo é a roupa que o espírito precisa vestir para encarnar. E a cada corpinho é uma roupinha especial
para a necessidade de cada pessoa. Por isso é que tem tantas diferenças entre as pessoas e por causa da necessidade de cada um. No plano espiritual, existe um departamento que cuida da reencarnação, que faz esse planejamento. Como será o corpo, quanto tempo ficará na Terra, a família que irá reencarnar, o país, que língua que esse espírito vai falar. Então, por isso que para cada reencarnação é um corpo diferente. O nosso corpo físico, ele é emprestado por Deus. Então, nós temos que cuidar muito bem dele. Isso é muito importante. Vamos a mais uma pergunta. Posso encontrar pessoas de quem eu gosto e quem eu não gosto na minha próxima encarnação? No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Muitas vezes seguem junto na mesma encarnação, vindo a reunir-se em uma mesma família ou no mesmo círculo, a fim de se ajudarem para o seu adiantamento espiritual. Então, a gente pode vir na mesma família, como amigos, e aí essa união, né, desses espíritos simpáticos que se reencontram é para um ajudar o outro, né? E Deus também permite que na família reencarnem espíritos antipáticos, ou seja, pessoas que não gostamos, que temos desafetos. Isso também acontece para o progresso do espírito, para que tenhamos a oportunidade de reparar nosso erro, de fazer as pazes com esse inimigo, né? E da prática do perdão. Última pergunta. Quando encontramos dificuldade em uma encarnação, é porque não fomos bons na encarnação passada? Não existe nas dores e sofrimento da existência injustiça ou punição indevida. Trata-se de reparação de faltas cometidas, de resgate, que tanto podem ser da atual existência como também de causas anteriores. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos o seguinte esclarecimento. Se alguém foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilde condição. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Então, o que existe é uma lei, né, de causa e efeito. Nós reencarnamos para nos melhorar. É uma nova oportunidade da gente reparar os nossos erros, como está escrito aqui, é um resgate, né? Então, não se trata de que a gente não foi bom, então a gente vai voltar na próxima encarnação para ser punido. Não, nós vamos voltar para a gente reparar o que nós fizemos de errado e resgatar para progredir, porque nós reencarnamos para isso, para progredir, para evoluir, para aperfeiçoar, para melhorar as nossas virtudes, para a gente praticar o perdão, o amor ao próximo. E também existe a possibilidade do espírito buscar suas provas para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso, né?
Às vezes também ele escolhe a prova para isso, para ele progredir mais rápido, né? Então é isso. Nesse momento que termina o nosso estudo da evangelização, nós fechamos os nossos olhos e buscamos mais uma vez imaginar a presença de Jesus pertinho de nós, o seu abraço carinhoso que vai continuar acalmando os nossos corações, nos trazendo a serenidade. E nós rezamos te pedindo, Jesus, que a tua presença e o teu amor possam ficar nos nossos lares, que as nossas famílias possam se sentir, cada um deles, abraçados pela tua presença e pelo teu amor. Ajuda as crianças a pensarem no bem e a conseguirem construir juntos momentos de paz em família, de serenidade, de acolhimento. Que a tua presença, Jesus, seja sempre a nossa inspiração, aonde quer que a gente esteja, com o coração sempre amoroso. Nós te rogamos, fica conosco agora e sempre, graças a Deus.